Eu faço parte da primeira geração da minha família que pôde só estudar. E eu tenho um pouco mais de 30 anos. A minha avó, Dona Juliana, ela começou a trabalhar aos 9 anos de idade. Ela precisava colocar um banquinho para alcançar a pia. E ela nunca pôde estudar, mas ela sempre acreditou na educação como ferramenta para mudar de vida. E era por isso que ela nunca deixava os filhos faltarem à escola, mesmo doentes, tá? E os vizinhos criticavam muito ela, e eles falavam: onde já se viu filho de pobre estudar, Juliana? Tira esse menino da escola, bota esse menino para trabalhar, para te ajudar em casa. Mas a minha avó nunca desistiu. Uma vez ela me contou uma coisa que, assim, explodiu a minha cabeça e me deixou pensando até hoje. Ela disse que só pedia uma coisa a Deus: viver tempo suficiente para ver os netos no palco enquanto ela aplaudia de baixo. E eu sou uma dessas netas, cujo único trabalho foi estudar. E eu trabalhei bem, tá? Eu fiz ensino médio na Federal, fiz faculdade também, e aos trancos e barrancos eu consegui me formar. E aí, quando eu voltei para a minha cidade com o diploma debaixo do braço, eu fui fazer o que a maioria de nós faz depois que se forma: procurar um trabalho na minha área. E aí eu não encontrei nada. E eu precisei aplicar para outras vagas e apliquei para uma vaga de auxiliar escolar e passei. Eu imaginei que ali eu ia dar apoio aos professores na sala de aula, só que assim que eu cheguei, eu fui logo remanejada para a equipe de limpeza. E as minhas funções envolviam limpar todos os banheiros da escola, as salas de aula, as salas dos professores, a cozinha, o pátio. E eu nunca reclamei do trabalho em si. Na verdade, é um trabalho digno, como qualquer outro. O que me revoltava, na verdade, era sentir que eu tinha sido empurrada de volta para um lugar que a minha avó lutou tanto para que a gente saísse: a cozinha. Os economistas vão chamar isso de stick floor, que é um fenômeno traduzido para o nosso português do chão pegajoso. Você sobe 2 passos e aí o chão te puxa de volta para baixo. O Brasil é um dos países onde isso mais acontece. Para uma pessoa que sai de uma das famílias mais pobres, para chegar à média de renda do país, é preciso 9 gerações. 9 gerações. As mulheres negras estudam mais, se qualificam mais, são maioria na sala de aula, nas universidades, e são o grupo da população brasileira que mais consome literatura. E, mesmo assim, elas estão ocupando os piores cargos e os menos remunerados. E tentar entender isso foi o que me levou para a economia. Eu precisava hackear esse sistema entendendo que, se o dinheiro está no centro, eu preciso estar lá também. E foi assim que eu me tornei educadora financeira. E aí que eu entendi que a dinâmica da educação financeira tradicional ela é muito linear e até simples demais. Você se organiza, organiza a sua grana, aceita ficar alguns anos ali passando por restrição, economizando, para que no fim dessa jornada você consiga realizar os seus sonhos e finalmente se sentir uma pessoa feliz e próspera. Só que, na vida real, as pessoas não funcionam assim. Elas chegavam na minha consultoria tão cansadas de viver no modo sobrevivência que pensar em colocar a meta lá no final da linha fazia com que elas desistissem antes mesmo de começar. Para uma pessoa que vive na escassez, já é difícil demais planejar o futuro. A gente aprende ali a apagar incêndio do dia a dia, mas pensar no dinheiro no longo prazo ainda é uma tarefa muito difícil. E aí eu parei de perguntar para as pessoas qual é a sua meta financeira e comecei a perguntar: o que te faz sentir rica hoje? O que faz você se sentir uma pessoa próspera? E aí as respostas me surpreenderam, porque as mulheres começaram a dizer que prosperidade para elas era estar ao redor de uma mesa farta,
na presença da família, celebrando, viajando, amando, sendo amadas, realizando sonhos. E eu comecei a me questionar que talvez o nosso problema não tivesse necessariamente na falta de educação financeira. Que talvez esse problema tivesse enraizado na nossa cultura. Porque pense comigo, quando você vai olhar no dicionário, a definição de prosperidade está muito ligada à riqueza. E riqueza é a capacidade que uma pessoa tem de acumular recursos e de consumir mais do que o restante da sociedade. Então, é uma cultura forjada na escassez. Só existe rico se existir o extremo oposto, que é a pobreza. Então, eu comecei a entender que, se prosperidade está ligada à riqueza e a ser o mais rico, por que ninguém definia prosperidade falando de dinheiro? E aí que eu levei essas duas vidas em paralelo por muito tempo. De um lado, a educadora financeira, que tentava encaixar os sonhos das pessoas e a vida delas em planilhas, em planos ali engessados. E aí a Ode Oxalá, que aprendeu com a tradição Queto que uma relação saudável com o dinheiro vai muito além de economizar. E é o que eu costumo dizer, o que a economia não explica, a filosofia iorubá já estava falando há muito tempo. De acordo com a filosofia iorubá, prosperidade é fazer circular os recursos de forma equilibrada para garantir que toda uma comunidade prospere. E, nesse sentido, o dinheiro ele é um recurso vivo, dinâmico e que só faz sentido se ele estiver circulando. O dinheiro estagnado na mão de poucas pessoas causa uma ruptura com o movimento do futuro. E eu fui atrás dessa história, né, gente? Eu fui entender o que esse legado, o que o legado das populações africanas foi deixado para a gente na área da economia. Porque a gente aprende, né, que as populações africanas deixaram um grande legado na culinária, na dança, na música, mas e com dinheiro? A gente não sabe lidar com dinheiro? E aí, na hora de pesquisar, eu aprendi muita coisa. Eu conheci as irmandades negras, que juntavam dinheiro de forma coletiva para comprar a liberdade dos seus membros. Eu conheci as ganhadeiras, mulheres que construíram redes de trabalho coletivo e que conseguiram ser as primeiras empreendedoras a pisar nesse solo aqui. Eu também conheci as confrarias, que eram um sistema de amparo social quando a Previdência ainda nem existia. Tá? Então, a gente sempre soube lidar com o dinheiro e talvez essas respostas que a gente busca sempre esteve aqui, dentro da gente. E não precisa ir longe para entender isso não, tá? Não está só no passado, isso acontece ainda hoje. E se vocês quiserem ver isso acontecendo, é só observar as dinâmicas das feiras livres. Na Feira de São Joaquim, por exemplo, lá em Salvador, se eu chego para comprar, eu tenho uma lista de produtos, aí eu vou lá na barraca, que eu já sou cliente, quando eu chego lá com a minha lista, se o meu freguês ele não tem aquele produto que eu estou buscando, ele não me perde como cliente, não. Ele vai na barraca vizinha, ele pega o produto, me faz a venda e, no final, eles dois se acertam. Eles não competem uns com os outros, eles colaboram para que todo mundo venda, para que todo mundo lucre e para que esse negócio sobreviva no longo prazo. E isso que por muitos e muitos anos foi entendido pelo mercado financeiro e pelo empreendedorismo, como uma lógica de quem não tem visão de negócio, de quem não está focado no lucro, hoje está sendo reconhecida pelas maiores instituições financeiras do mundo. Isso foi assunto na cúpula do G20, levado pelo Banco Central do Brasil, e aí as instituições financeiras começaram a entender e querer saber o que é prosperidade para os brasileiros. Bora investigar isso aí. E foi aí que surgiu uma pesquisa do Datafolha com o Sicredi, que foi perguntar para os brasileiros o que é prosperidade para você. E aí a resposta me mostrou que aquilo que eu estava ouvindo lá atrás na minha consultoria, na verdade,
estava dentro do imaginário de um país inteiro. 39% das pessoas que responderam à pesquisa enxergam o dinheiro como um grande fator para a percepção de prosperidade. Só que ele não aparece como o objetivo final. O dinheiro é um meio para as pessoas conseguirem segurança, tranquilidade, bem viver, conforto. E os outros 61% estão na conta da espiritualidade, da saúde mental, do bem viver e dos vínculos sociais. E foi aí que eu comecei a entender que talvez essa resposta esteja muito mais dentro da gente do que fora. Talvez para a gente solucionar esse problema, a gente tenha que fazer o movimento de Sankofa, olhar para dentro, né? E o Nego Bispo ele vai chamar essa economia de economia da confluência. Os povos confluentes, eles não competem uns com os outros, nem sugam o território e depois abandonam em busca de mais lucro. Pelo contrário, eles enxergam o território como um espaço de identidade, um lugar onde a gente é, onde a gente se relaciona e pode ser a nossa real versão. E, nesse sentido, o território ele é um lugar onde a riqueza precisa circular para que todo mundo prospere. Porque pense comigo, se você não consegue visualizar que você vai sobreviver até o final do mês, como é que você vai ter a crença de que o futuro, o longo prazo, a vida dos seus filhos e dos seus descendentes estão garantidas? Então, eu fui entender que talvez a prosperidade iorubá está nos dizendo que um país rico, mas que a riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas, é um país que, na verdade, não pode ser próspero, porque ele já falhou com a sua função mais básica, que é garantir a confiança coletiva no próprio futuro. E aí, olhar para esse palco hoje é lembrar de onde essa história começou. É lembrar da minha avó Juliana, uma mulher que trabalhou a vida toda, que teve uma vida dura, mas que nunca deixou de sorrir, de ter fé e de fazer circular aquilo que ela considerava mais importante, que é essa esperança teimosa de que no futuro os netos teriam uma vida melhor que a dela. Foi pela minha avó que eu rejeitei a lógica do chão pegajoso e criei a minha própria empresa, a Grana Preta. A Grana Preta é uma empresa de impacto social voltada para uma educação financeira que vai emancipar as pessoas. A gente não está aqui pregando liberdade econômica. A gente está pregando a possibilidade das pessoas fazerem escolhas sobre o seu próprio destino. E a Grana Preta definitivamente não é a empresa mais lucrativa, nem a mais escalável, mas a gente tem orgulho de dizer que a gente decidiu escalar através das pessoas. É a semente que a gente planta dentro de cada pessoa que faz parte dos nossos cursos, palestras, consultorias, que faz a gente chegar até palcos como esse do TEDx. E a gente precisa entender que essa jornada toda diz para mim que romper com o chão pegajoso é uma tarefa coletiva. Eu nunca chegaria aqui se eu não tivesse sido amparada por várias mãos. E talvez esteja aí a resposta que a gente tanto busca. A gente precisa decidir qual sociedade a gente vai sustentar daqui para frente. Nenhum de nós teve a possibilidade de escolher o sistema econômico que iria nascer ou viver, mas a gente tem sim possibilidade de escolher o que é que a gente vai sustentar daqui para frente. E isso vai aparecer na forma que a gente vota, na forma que a gente enxerga o trabalho, o descanso, e na forma que a gente trata o direito inalienável de cada ser humano de viver com dignidade. Porque se prosperidade é viver bem, prosperar não pode ser um privilégio de poucos. Prosperar precisa ser um direito de todos. Porque não tem chão pegajoso do mundo que vai segurar pessoas que aprenderam a caminhar juntas. Obrigada.